espirituais, leis universais, leis divinas, o título que a gente quiser dar a elas. Que, Madame? Não, essa não. Essas são leis espirituais, leis universais, porque são leis divinas, imutáveis. As leis psíquicas que ela disse, elas acompanham a nossa evolução espiritual. É diferente, não é isso? E eu então resolvi fazer de novo um textozinho para nós. Cada um pega o seu. Vamos estudar juntos. A forma de aprendizado mais comum na nossa vida é através da leitura, da reflexão, não é verdade? Através da troca de ideias, de informações. É a forma mais natural de aprendizado. Está claro que hoje nós fazemos isso até pela internet, não é mesmo? Cada uma delas tem um mantra para a prática de cada um. Foi premiado no curso de hoje. Tem mais aqui. Tá bem? Vocês sabem o que são leis espirituais sem falar nada? Alguém tem ideia para dizer assim, o que é uma lei espiritual? Uma lei universal, sabe? Sabe, Cléber? E aí uma lei espiritual? Isso, lei do amor, lei do amor, lei de quê? Da justiça, da fraternidade, dar e receber. Lei do karma, lei da autorresponsabilidade, lei da atração. Tem um livro do Pietro Baldi, quem tiver chance de ler, até tinha aqui antigamente, chama Lei de Deus. Lei de Deus. O livro do Pietro Baldi é um dos livros mais simples que o Pietro Baldi transcreveu. Esse livro é o relato das falas dele às 6 horas da tarde, em São Vicente, São Paulo, quando ele passa a morar no Brasil. Pietro Baldi, italiano, não é isso? E ele chama Lei de Deus. Não é um diário, é a fala dele às 6 horas. Alguém aqui lembra quando, há uns 30 anos atrás, tinha às 6 horas, hora do Ângeles? Agora eu não escuto mais rádio essa hora. Então aquela fala de incentivo, o livro é facílimo de ser compreendido. Mas a coisa mais legal que existe na primeira página do livro é que Pietro Baldi diz para nós assim: existem leis e existem leis. Queira ou não, você está sobre a lei divina, a lei espiritual. Não por sua escolha, não por livre-arbítrio, que é também uma lei, mas por ser filho de Deus, você está sob a ordem, que lei também pode ser lida como ordem, de Deus, e não a nossa. Não é verdade? Então vamos fazer uma coisa legal. O Gui vai ler para nós o primeiro parágrafo desse pequeno resumo. Lei espiritual ou lei divina, verdade e a força vital no sentido amplo são todas uma só, todas eternas. Todas eternas. Não se muda uma lei espiritual. Ela existe e é mantida no nosso orbe naturalmente. Esta não se relativiza. Não. Os advogados aí podem advogar em nome de Deus. Mas não. Tem gente que interpretar diferente. Essa aí. Helena, lê o outro para nós. Sua mãe lê? As leis espirituais, autorresponsabilidade,
causa e efeito, justiça e fraternidade, entre outras, são todas interligadas. Isso que a gente falou, vocês lembraram aqui, todas as leis são interligadas. Se eu estou na lei de causa e efeito, eu trago um tanto de lei de justiça, tanto de lei de fraternidade, de amor. Não existe uma lei só operando sobre a minha consciência agora. Não é verdade? Hã? Isso. Somos interligados pela lei. Ela atua sobre nós, queiramos ou não. Tira o óculos para a lei, gente. Olha que graça. Elas se sobrepõem, expandem ou, para ir mais além, definem umas às outras e conduzem a um resultado definitivo, um objetivo inevitável, reunificação com Deus. Então, uma lei espiritual, elas se sobrepõem, expandem, definem, conduzem a um objetivo inevitável. Aquela palavra bonita que eu gosto de usar, inexorável. Inexoravelmente. Reunificação com Deus. Vocês perceberam que tem um rei aqui? Então quer dizer que em algum momento nós fomos unidos. Vocês lembram de Jesus dizendo? Eu e o Pai somos unidos. Jesus unificado. Nós buscando novamente uma unificação. Não é verdade? Bacana demais. Então o processo da lei, ele tem um objetivo natural, de trazer a criatura do estado letárgico de sua evolução para uma unificação com Deus. E poder expressar como Jesus, eu e o Pai somos um. Não é verdade? Eu quero estar na vontade de Deus para mim, seja ela qual for. Lembram desse manto? O que mais? Lê para nós? Como é que é seu nome? Lira. Lira. Toda decisão, mesmo pequena, toda ação ou atitude estão diretamente relacionadas a uma ou mais leis espirituais. Então, tudo que nós fazemos está interligado. Percebem como o texto vai nos conduzindo? E nós podemos estudar. Onde violamos ou nos desviamos dessas verdades, leis, obstruímos nosso amor, crescimento, nosso caminho de volta a Deus. Ok. Toda vez que nós obstruímos a lei, tiramos da ordem, da fluidez, a única energia que nos conduz, que é o amor. Aí vocês podem dizer assim, tem várias energias nesse mundo, só uma. O restante é distorção do amor. Então, como ele está dizendo, todo movimento que eu fizer contrário à lei, eu estou contra a lei, fadado a voltar à lei. Porque desse lado de cá, o amor não flui, não acontece, não desenvolve, não propaga normalmente. Mas se ele está presente, se eu estou dentro da lei, aquilo caminha, flui naturalmente. Vocês já viram na vida individual ou coletiva nossa, alguma coisa que fica emperrada? Não vai para lado nenhum. Parece que nos segura. Não é verdade? Pode olhar que tem alguma coisa onde você está contrário à lei. Em algum aspecto da lei você está preso. Caso contrário, você caminharia e fluiria naturalmente. Compreende? O que mais? As leis espirituais são constantemente violadas dentro de nossa alma, na ação, palavra ou pensamento, ou pelo menos em nossas emoções inconscientes. Olha que parágrafo interessante esse, gente. Lê de novo para nós. As leis espirituais são constantemente violadas dentro de nossa alma, na ação, palavra ou pensamento, ou pelo menos em nossas emoções inconscientes. Até nas nossas emoções inconscientes violamos a lei.
É duro. É aquela expressão de Pedro para Jesus. Como é que é? É duro esse discurso. Duro é esse discurso. Quem pode ouvi-lo? Porque saindo da lei, mas bonito eu vejo tudo. Aqui não tem mais. Todos já diante da lei. Se ninguém aqui é capaz de violar a lei de Deus, né? Inconscientemente. Só inconscientemente. Como nós estamos nesse mundo a maioria do tempo inconscientes desta verdade que nos eleva, que é a lei, certamente nós estamos violando o processo. Violando o que vai na nossa alma. Nós estamos numa era, e vocês estão todos experimentando isso, onde o intelecto, a razão, está subordinada à alma, ao coração. Já repararam isso? Pensa bem, calcula direitinho e faz tudo certinho. Vai dar certo? Se não houver um sentimento, uma ação unificada à lei, não vai fluir. Não acontece. Vamos prestar atenção. É só prestar atenção. Acontece de forma distorcida e eu vou sustentando aquilo até que alguma coisa realmente paralisa. Aí nós voltamos, igualzinho na TV, fazemos um replay e começamos nova jornada. Em tudo. E aqui nós podemos dizer, em tudo. Tudo que está fora da lei caminha para a lei. Seja como for, caminha para a lei. Vai ser mais tarde. Me impressionou muito uma resposta que o Gilson deu para a Lili no estudo. Mas essa pessoa, com esses... saiu tanto da lei que criou uma dificuldade grande na vida dela. Tem chance, agora que ele começa a ter consciência de, nesta vida, experimentar condições saudáveis? Não. Como não? Esse é um processo dinâmico da lei. Nós vamos fazer isso naturalmente. Então, o fato dele já estar desperto nessa encarnação facilita para as outras, mas não o coloca na bem-aventurança, no fluxo da lei, saudavelmente. Ainda tem um tanto de coisa para ser reconciliada, e é tão doloroso, a Valda falou bem. Vocês imaginam a quantidade de pensamentos que vocês tiveram hoje? Nossa, Vocês poderiam dizer que entre os 1000 pensamentos, e 1000 é muito pouco, é uma representação simbólica, quantos estavam de acordo com a lei? Quiçá um. Quiçá. Vocês entenderam que mais de 900, possivelmente, nós vamos trabalhar para corrigir? Intensamente? Não é verdade? E quando ouvimos isso, podemos ouvir isso, já estamos trabalhando para estarmos na lei. Então alguém convida para fazer alguma coisa que eu sei que não é lícita mais para mim, que conheço a lei, eu posso ter conscientemente uma escolha se eu vou fazer aquilo ou não. Como que eu vou fazer aquilo ou não? Faz muito sentido pensar assim. Eu posso acompanhar o Bruno na balada, depende de como. Qual a minha disposição? Qual que é a minha intenção? Vocês lembram do estudo da Magda? Intenção ou interesse? Lembram disso? Vamos mais um pedaço. Sempre que acontece a violação, retorcemos a força vital que poderia fluir por todos nós
evitando que nos regenere e reviva. Eu sei. Como é que é? Sempre que isso acontece, a violação, retorcemos a força vital que poderia fluir por nós, evitando que nos regenere e reviva. Isso, vocês acabaram de ver o estudo aqui do hipótese. Toda vez que nós violamos a lei, impedimos esse fluxo e estamos no fluxo distorcido, na dor, basicamente. Né? Eu vou passar depressa, porque você vai entrar nas outras coisas rapidinho. Ao desviarmos dessas verdades, olha como que ela coloca. É o parágrafo seguinte, eu acho, né? Quando nascemos, Pode ler. Quando nascemos, carregamos conosco nosso próprio plano de vida individual. Ah, gente, isso é muito legal. Muito legal. Quando nascemos, carregamos conosco o plano de vida individual. Programação. Existe um código de barras dentro de nós que diz exatamente qual será o nosso percurso. E nós chamamos isso de destino. Todas as encarnações e aquelas que são inconscientes. Também, O indivíduo reencarna sem saber. também, todas. Não há uma parte, não há ninguém que reencarna completamente inconsciente. A encarnação é um processo de, pode ser pequena a consciência, mas ela existe. Se ele estiver inconsciente, não encarna ainda. Tem um caso muito desse, a gente estava lendo, que eles estavam dormindo na cama, nos seus campos de repouso, e alguns encarnaram compulsoriamente. Compulsoriamente. Vocês lembram, eu já falei disso várias vezes. Você encarna por peso atômico, você não sai dessa vibração de superfície da Terra. Então não vai a lugar nenhum, o único jeito que tem é encarnar. Nesse sentido, ele mantém uma consciência parcial e volta com o código como, gente? O plano de vida dele, chega aqui, meu plano de vida, anexado à minha condição, não é isso? Lá na pineal registrado. Aí eu começo a distorcer o meu plano de vida, me afastar dele. A maioria de nós vimos isso quando estudamos a morte, facilita o desencarne. Vai, refaz e volta. Refaz por aqui mesmo e volta. Até que esse plano de vida esteja feito. Aí sim eu tenho chance de voltar e refazer meu plano de vida. Não completou, igualzinho em faculdade, gente. Como é que nós fazemos isso? A lei humana assemelha-se à lei espiritual. Não é verdade? Eu vou fazer o curso de Direito, entrei junto com a Thaís. Quanto tempo tem que ser formou? E eu nem saí do primeiro período. O que acontece? Alguns vão jubilar. Não é verdade? Ou seja, vão perder a vaga, vão voltar lá para o começo. É assim também no plano espiritual. Você recebe o seu plano de vida. Olha que responsabilidade para nós, criaturas, filhos de Deus. Isso acontece com todo mundo. Todas as criaturas têm seu plano pessoal. E temos também uma parte desse plano que é coletivo. Em algum momento nós marcamos, Ana Cristina e a Lena vão encontrar lá no Ismael. No ano tal, por aí, quando tiver um certo amadurecimento. Aí vocês podem perguntar assim, isso é a lei do karma, que a gente vai ver daqui a pouco. Vocês podem perguntar assim, e se eu desistir do meu plano de vida e não encontrar? Assistiram o filme Tão Longe, Tão Perto? Faltava um dia para o plano de vida dele vencer e ele tinha que encontrar ela. Aí faltavam algumas horas e o lerdo lá. É impressionante aquela cena. Eu quase morri. Não é verdade? Torcendo, né? Então, nesse processo, é uma forma de nos ensinar, mas o filme diz desse plano pessoal. Se eu desistir dele e não encontrar, se a Ana desistir, porque eu não vou desistir do meu.
Ela desiste lá e não vem para o grupo Ismael naquele momento. O que acontece com ela? Mesmo que ela receba um plano de vida novo, está lá a cláusulazinha que ainda não se completou. Vai passar. Por isso é que nós não precisamos ficar assim tão desesperados. Quando chega no grupo aqui, às vezes na reunião, o Espírito fala para nós assim, ó, sua filha está grande. Seus compromissos adiados estão todos presentes agora. Você deu um passozinho. Aí a espiritualidade, vocês viram aí no capítulo, ela fica feliz demais. Nossa! Carlos veio à reunião hoje. Nossa, os anjos da guarda desse menino, você viu eles ali, não viu antes? Vai até chover. Na hora que ele entrou, o Espírito balançou a mão assim pra mim e falou, Lena, agora é com você, segura o homem. Não é verdade? Pra ver se desperta o coração da criatura. Assim como foi comigo, que fiz uma birra enorme para adentrar ao aprendizado espiritual. Não é verdade? As minhas irmãs são testemunhas, duríssimo. Mais um pouco. Só rindo, minha filha, para suportar a lei. Se negarmos esse chamado espiritual, o crescimento máximo de nossa personalidade é gravemente impedido. Acabei de falar. Outra frase. Para alcançar devemos dar certa direção e seguir nossa própria lei pessoal. Uma parte da outra frase. Ah, tá. Pode ler então, junto. Quando nascemos, carregamos conosco nosso próprio plano de vida individual. Para alcançá-lo, devemos proceder em uma certa direção e seguir nossa própria lei pessoal. Onde que está escrita a minha lei pessoal, gente? Isso. Está lá dentro. Quando vocês ouvem a alma no dia a dia? Pouco. Quase nunca. Quase nunca. A alma fala, meu filho, não vai não. Igual vocês viram aqui, ó. A espiritualidade foi lá contar para a senhora Francisca. Para ir lá falar para a moça alguma coisa, não é verdade? A dona Helena, por exemplo, hoje falou para a Helena, filha, minha filha, estou com a dor nos quartos. Me leva lá no grupo Ismael. Gente, só espiritualidade para fazer um negócio desse. Apareceu. Entrou, eu falei, está encarnado ou desencarnado? Ela falou, graças a Deus encarnado. Eu falei, então tem chance. Olha o plano de vida. Esse é o meu, viu, gente? Está quase zerado. Humilde. Essa página, né? Eu só fui ler a história da Cesarina agora, né? Devia ter lido antes, né? Pois é. Quero ver como é que é a vida. Na medida em que nos despertamos espiritualmente, compreendendo um tanto dessas leis, nós acreditamos que estamos atrasados. Não é verdade? Mas o plano de vida, ele adapta ao pessoal que você lê, ao recurso de cada um. Todos vocês tiveram professores, não é verdade? O professor sabe do potencial desse aluno, ele dá na medida do potencial dele ou dá mais um pouquinho? Dá mais um pouquinho, para quê? Para estimular. Aí o aluno fala assim, nossa, professor, essa matéria, isso que o senhor pediu não estava no que o senhor tinha falado que ia cair na prova. E é verdade. Ele sempre coloca um estímulozinho a você avançar. Esse é o plano pessoal. Eu escolho. E aí nós temos a lei do livre-arbítrio, não é verdade? Eu escolho se eu vou cumprir o meu plano ou não, quando ou não. Mas fato é que eu vou cumpri-lo. Toda vez que eu me afasto dele, eu perco recurso. Toda vez que eu me aproximo, eu ganho recurso. É simples, é lei. É lei. Inexorável. Inexoravelmente. Isso também nós sabemos. Está quase na lei de responsabilidade. Mais um pouco. Se
Se negarmos este chamado espiritual, o crescimento máximo de nossa personalidade é gravemente impedido. Sem dúvida, é isso que acabamos de ver. Mas, a lei pessoal do indivíduo é parte da lei divina. Sempre que permanece dentro da estrutura da lei divina, acabei de falar disso, não é verdade? Nunca contradiz. Só na lei espiritual, na lei divina, é que nós vamos ver palavras tão exatas. Nunca, sempre. Não é verdade? Mas, ainda porque cada filho de Deus é diferente, o desenvolvimento, caráter, qualidades, fraquezas, cada um precisa de algo diferente para cada vida e frequentemente para cada período. De uma mesma. Olha que maravilha, gente. Isso é como ler misericórdia. É Deus atendendo a miséria do meu coração, dos meus recursos. Para cada um, de acordo com o seu jeito. A lei é uma só. Mas a Valda dá passos melhores do que os meus. Então, para ela, o estímulo, a possibilidade é outra, diferente da minha. Não é verdade? E em alguns momentos da nossa trajetória, vamos adiante, em alguns momentos recuamos. E algumas partes da nossa vida desenvolvemos, em outras retraímos. É peculiar. Compreende? O que mais? Ainda porque o que se aplica para um não necessariamente se aplica para o outro. Sem dúvida, somos individualidades diante de Deus. A lei é a mesma. Sabe aquela coisa que eu sempre brinco aqui, que mãe fala que ama todos os filhos iguais? Não é verdade? Mas os filhos são iguais? Não. O amor da mãe é de acordo com cada filho. Igualzinho a Deus. Não é verdade? Quantos filhos você tem? Dois. Ama eles igualzinho? Eu achava que sim. Mas cada um manifesta uma qualidade, o outro um defeito. Não deixamos de amar, mas isso difere. Helena, a minha bisa falava que os filhos eram como os dedos das mãos. Tudo diferente, mas é uma mão só. Diferente, mas é uma mão só. É isso. A sabedoria dos antigos dizem coisas na lei para nós. E nós, jovens, empolgados com a natureza humana, com a natureza humana, nos afastamos do que é a lei de Deus, a lei divina. E implantamos a nossa. Alguém aqui tem dificuldade de implantar a própria lei? Ô, gente, se vocês deixassem, se me desse autoridade, eu mandaria vocês tudo. Um por um. Alguém tomaria o meu lugar? Menos o Anderson. Porque já faz isso, gente. Não é verdade? Porque nós estamos no caminho, lei para os outros, quem sabe dar? E lei para si mesmo? Não. E obedecer a lei que vigora para você? Nem sabemos por onde ela anda. Caminhamos. A lei divina é sempre justa? Extensa e flexível, não é verdade? Acabamos de ver também. A lei divina é extensa e muito flexível. Isso, muito bem. Uma das inflexibilidades e generalizações da má interpretação humana da lei divina. Isso, acabamos de dizer. A interpretação da lei de forma humana não muda a lei. Não é verdade? E nós fazemos diversas interpretações, né? A interpretação, a lei diz assim: amarás o Senhor teu